Estamos iniciando Sob Outro Olhar pela TV Antares, canal 2.1, quarta-feira, às 9h30 na TV Assembleia, canal 16.1, também pelo YouTube do Sob Outro Olhar e pelo Facebook da TV Antares. Você pode participar pelo YouTube, pelo Facebook, fazer comentários com nossos convidados. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Gente, a gente vai falar sobre o cinema piauiense. Se você quiser fazer uma sugestão de pauta, você pode enviar mensagem para o WhatsApp, DDD 86 999912620. A incompletude de nosso anjo torto, Torquato Neto, faz parte da inquietude de nossos artistas, Danilo Carvalho e Guga Carvalho, que estão trazendo para as telas de cinema esse olhar. As telas de cinema do Brasil, o filme Torquato, Imagem da Incompletude. Deveria estar num MoMA, assim, eu saí perplexa, não sabia que existia esse filme, assim, não conhecia. Se eu tenho uma opinião definida sobre o Terror da Vermelha, não. É uma experiência tão fora da curva. Torquato representava, assim, uma inteligência. Ele atrai para si todas as experiências que está se vivendo naquele momento. Era um momento importante, como foi para o cinema brasileiro, como foi para a música popular, de abrir caminhos. Um cenário, sabe, muito favorável a essa explosão cultural que nós tivemos dentro de um regime militar. E quanto há mais repressão, sempre há uma presença maior dos artistas. Esta é a voz do Brasil. O Torquato, claro que ele se junta a estes que eram concretos, não concretos, mas ele é o que está menos envenenado. Começa prometendo que será um texto e daqui a pouco está soando como música, e daqui a pouco vira argumento de um filme, que também é mudo, e que é um experimento visual, que se incorpora a poesia visual, e assim por diante. Nave Louca surgiu a partir de uma ideia do Torquato e do Ali. Enfim, todos os participantes foram praticamente escolhidos a dedo. Bom, Lígia Clark, Luiz Otávio Pimentel, Duda Machado, Rogério Duarte, Hélio Oiticica. O Torquato também amava o cinema novo, mas ele sabia que existiam vários outros caminhos. Como é que você pode destruir a obra de Glauber Rocha, a obra de Paulo César Saraceno, de Joaquim Pedro Andrade? Se havia um ciúme cinematográfico por aquela grande figura que era um jovem Glauber, mas era um jovem Glauber já com projeção internacional. Era um cara que tinha uma voz muito grande, o Glauber era performático, o Glauber falava muito. E aquilo, de uma certa forma, pode ter sido um desejo de individuação. Eu preciso negar esse cara para poder ter alguma voz. Triste, 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 triste resina. É difícil a gente resumir um currículo vasto como o dos rapazes. Danilo Carvalho, cineasta e músico que se divide em direção, captação de som direto, desenho sonoro e trilha sonora para cinema e audiovisual em geral. O Danilo músico teve suas primeiras experiências na década de 1980 com a criação da banda cearense Reales Quartet,
e participação no Grupo Cidadão Instigado. Tocou com artistas como Cassiel, Belchior e Toninho Horta. O Danilo, cineasta, tem experiências com memórias, resgatando imagens de arquivos perdidos. Dirigiu alguns filmes, entre eles o curta Supermemórias, o que a gente vai falar, que é o documentário Torquato, Imagem da Incompletude, em parceria com Guga Carvalho, e o longa de ficção Virar Mar, com estreia na Alemanha. Já estreou, né, Danilo? Já. Ou vai estrear? Já. Tá. E o técnico de som direto fez a captação de som direto de desenho sonoro em diversos filmes no Brasil e em outros países. Entre eles, destaque para Tatuagem, de Hilton Lacerda. Guga Carvalho nasceu em Teresina, Piauí, em 1972, mestre em artes visuais pela USP, São Paulo, e mestre em filosofia pela UFP. Eu falei USP, né? Tá certo. USP e UFP. É curador do Prêmio Residência de Criação em Artes Visuais de Teresina, desenvolve pesquisa e exposição no Mercado Velho de Teresina, tem interesse em arte contemporânea com foco nas passagens dos anos 60 e 70. A gente vai continuar falando sobre vocês. Nesse primeiro momento, a gente sempre gosta de falar do artista. É importante falar da sua obra, mas também falar do criador. E esse primeiro momento, Danilo, você fala um pouquinho que tipo de memória mais te instiga para resgatar, e depois o Guga vai falar dessa pesquisa que ele vem fazendo do Torquato desde 2014. Por favor, Danilo. Prazer de novo estar aqui contigo, viu? Foi meio maluco. Pode falar? Você está me ouvindo? Então, você perguntou sobre memória. Sim, bem. Estou ouvindo bem. Dentre as coisas que eu gosto de pesquisar, as imagens de arquivo mais voltadas para o amador, sabe? As coisas feitas por pessoas que não são profissionais, filmes de arquivo, imagens feitas que não têm essa, vamos dizer, entre aspas, importância para o cinema como um filme produzido com o intuito de se fazer um trabalho e tal. Só que tem muita vida ali por trás, né? Tem muita arte também, tem muitos olhares, e olhares muito precisos, e olhares muito sinceros, assim, né? Então, eu gosto muito dos Super 8, dos 16 milímetros, é o processo que eu venho buscando, né? Dentro dessa coisa de arquivo, que é em paralelo que eu faço com o meu trabalho de som, né? Eu faço captação de filmes e faço trilha para filmes também, é o que eu tenho mais esse período de pandemia agora que a gente não pode filmar direito, porque filmagem o filme, cinema é uma arte galerosa, né? Coletiva, né? É muita gente junto, é muita coisa, então eu preferi não me arriscar muito agora e me dedicar mais aos trabalhos dentro aqui da minha sala, do meu espaço de criação musical, e é isso que eu tenho feito agora, sabe? E você, Guga, você desde 2014 pesquisa Torquato e já rendeu livros, exposições, e agora o longa-metragem. Então, fale desse Guga pesquisador e roteirista. Deixa eu ver, como é que eu posso te explicar? A minha relação com a obra do Torquato é uma relação muito natural. A gente que é de Teresina, né, a gente sempre escuta Torquato, esbarra no nome dele, nas obras dele. E eu sempre gostei muito assim, das músicas, lógico, as primeiras coisas que me chegaram, né? Mas com o tempo, assim, eu comecei realmente a pesquisar artes visuais contemporâneas, eu sempre, de certa maneira, tive um certo interesse por aquele tipo de hesitação, de o que é arte, o que é não arte, esse tipo de proposta que vai vindo, vai chegando na arte a partir dos anos 60, 70, né? De uma maneira assim, mais clara, né? Vamos dizer, a partir de 60, 70. Nos anos 60, 70, uma galera estava muito experimentando coisas que não sabiam nem para onde dar, e o Torquato estava muito no meio disso.
Então, não necessariamente as músicas dele começaram a me instigar para a pesquisa, mas sim a produção de 69 a 72, né, que é a fase depois do tropicalismo. Aí surgiu uma exposição que eu fiz na Casa da Cultura, e assim, cronologicamente falando, eu fui ver que eu estava escolhendo obras a partir dali. E são obras, como eu te falei, que trabalham dentro dessa hesitação, né? Você não sabe se é uma obra, se é um rascunho, você não sabe se o filme está completo, não está completo, você não sabe se aquele texto é um texto final, você não sabe se aquela cartela é para o filme ou é um objeto autônomo. Então, essa confusão do que seja ensaio, né, como se tudo fosse um grande ensaio, um grande experimento, realmente foi uma coisa que mais me interessou nele, assim, na obra dele. E não era o que é menos pesquisado também. Então, deu mais trabalho, porque não está catalogado, né, nem Paulo de Salomão, nem pelo Paulo Roberto Pires, que fizeram trabalhos super fantásticos. Então, assim, é um trabalho de quebra-cabeça. E, em 2018, quando a gente começou a pensar o filme, eu e Danilo, muitas peças ainda estavam por vir, né? A gente não partiu para o filme com milhões de certezas, não. O filme foi trazendo questões do Torquato, né, que não estavam assim tão claras de início, porque aí a gente pôde viajar, a gente pôde ir para Salvador, a gente pôde ir para São Paulo, a gente pôde ir para o Rio. E aí a gente vai encontrando pessoas e vai vendo esse percurso com outros artistas, né? E com a produção daquela época, e as coisas vão ganhando essa sintaxe, né? De sentido, um, outro, a gente vai entendendo que fragmentos são aqueles. É interessante que tem muitos trabalhos resgatando o Torquato, e ele tem uma incompletude mesmo, e vocês têm essa inquietude que eu coloquei para buscar Torquato. E aí, Danilo, como é que foi, também complementando o que o Guga já iniciou na sua fala, que você não tem todas as certezas com o material que tem em mãos, mas como é que foi o recorte que vocês quiseram dar para o filme? Acho que essa resposta o Google pode complementar, assim. Eu posso falar um pouco da minha experiência com a pesquisa que inicia pelo Google, passa por uma questão minha também, que vai pelo cinema marginal, por essa busca dessas imagens que eu te falei, que são as imagens que eu pesquiso, que eu gosto, que são as de Super 8, assim, que foram as imagens de experiência dele com o cinema, as primeiras experiências dele, que é o caso do Terror da Vermelha, que é o filme que a gente traz no longa e toma quase toda uma parte do filme bem grande, assim, toma um terço do filme, né? A elaboração sobre um pensamento em cima desse filme, que é um experimento, nitidamente um experimento, um filme que é, claro, pensado, mas você vê referências a vários cinemas ali, né? E é o tipo de cinema que eu também gosto muito de entender como se deu no Brasil. Assim. Foi interessante encontrar artistas e pessoas que eram da geração dele e também experimentavam e traziam suas questões. Isso foi muito instigante, assim, entender? Foi muitas aulas assim, que a gente teve durante o processo de filmagem. Né? Eu sempre digo que é um filme que eu aprendi mais do que achava que ia dizer alguma coisa, né? E é o que os filmes fazem com a gente, né? Quando você se dá muito para um trabalho nessa questão, você acaba aprendendo muito mais, né? Então, foi emocionante isso, assim, entrar nesse lado do Torquato que é inédito até para os pesquisadores, assim. Você pode buscar nos livros todos do Torquato, não vai ter essas questões, não vão existir, sabe? Então, abriu aí um outro espaço, assim, o filme é incompleto, é um filme, como diz o título, né? Mas ele abre, ao mesmo tempo, uma porta para esse lugar de interesse também, né? Eu acho que tem muita gente para trazer muita mais coisa, daria uma série, assim,
com 8 filmes do Torquato sobre isso. E no que ele toca, eu já recebi algumas críticas bem duras, inclusive, faltou fulano, porque ele falou com fulano, pessoas muito conhecidas no Brasil, artistas bons, artistas, sabe, queridos, assim, que não pouparam essa crítica, mas é isso, assim, é impossível, sabe, não dá, foi um recorte possível financeiramente, estruturalmente, fisicamente, geograficamente, tudo, sabe, assim, foi um filme que é isso, nunca vai ter um filme completo do Torquato, que eu diria. Completo, vai. Guga, é isso. Antes, eu vou só ler alguns recadinhos. Tem aqui Jaqueline Bezerra. Olá, galera, buenas. A Leide Souza está aqui no YouTube. Leide. E tem também Alexandre Pajeú, deu boa noite. Sim. Agradece a Leide aí, que a Leide foi uma das pessoas que nos ajudou muito no início do filme, sempre teve junto, deu muita força. A Leide é maravilhosa. Adoro essa mulher. Legal. Já a gente vai tomar uma cerveja no Gela Goiânia. Estamos com saudade de tomar cerveja juntos. Então, Guga, o filme ele trata também de um momento dos últimos anos de produção de Torquato Neto. Continue com esse recorte que Danilo começa a falar, que o filme do cinema marginal, os filmes, eles realmente são uma fonte riquíssima, e aí vocês caminharam também por outros, fizeram outros caminhos. Diga aí. Então, o Torquato ele foi um agente cultural muito atuante. Ele não só foi um artista, mas como foi um agente cultural muito atuante nessa passagem dos 60 para os 70, e se a gente pode fazer uma retrospectiva da produção dele em momentos, né, a gente pode dizer que ele teve um momento tropicalista, e junto com a música, com Caetano, essa galera toda, e depois um momento que ele vai se dedicar realmente a um pensamento sobre cinema, mas não um pensamento sobre cinema como uma coisa mais dentro da história do cinema. Talvez o que eu acho mais importante dessa geração é que eles tiveram uma câmera na mão pela primeira vez, né? Então, eles podem se balançar na rede com a câmera na mão, eles podem ter uma experiência de olhar, uma experiência, vamos dizer, de lidar com os signos do cotidiano, com a mediação da tecnologia do Super 8. Então, eu tenho um texto do Torquato que a gente escolheu para entrar no filme, entre alguns textos que entram, foi até o Neville de Almeida que falou no filme, mas que eu vou ler, que é material para divulgação. Como ele, a partir da coluna dele, do jornal Última Hora, que o nome da coluna se chama Geleia Geral, ele abriu uma frente em nome do Super 8, mas eu acho legal essa daqui, uma das colunas do dia que ele colocou aqui. Pegue uma câmera e saia por aí, como é preciso agora, fotografe, faça o seu arquivo de filminhos, documente tudo que pintar, invente e guarde, mostre, isso é possível. Olhe e guarde o que viu, curta essa de olhar com o dedo no disparo. Esse tipo de olhar, esse tipo de experiência visual, de construção de narrativa visual, era completamente nova no mundo, né? Era completamente nova. Então, a partir do Torquato, dos textos dele, da obra dele, a gente consegue entender essa excitação que era uma pessoa ter uma câmera para sair aí com o dedo no disparo. Então, era uma coisa assim, meio que aberto ao acaso, porque você pode, né, disparar, depois vai ver, guarde, faça o seu arquivo de filminhos, como se a câmera fosse uma extensão do teu corpo que vai trazer coisas, trazer questões, e de repente, aí vem essa hesitação. Eu acho que o Torquato ele estava um passo além de muita gente da geração dele, essa excitação
ou hesitação de ser ser apenas uma banalidade que está gravando, mas que pode ou não virar uma obra, ou não. Então, tem uma outra parte de uma carta que a gente também escolheu para entrar, que ele diz assim: a minha ideia para uma outra coluna de cinema é fazer algo de cinema, mas não somente de cinema, mas a partir do cinema. É como se fosse uma expansão do cinema. Experiências com vídeo, experiências com corpo, experiência com a cidade, sabe? Simplesmente experiências. E isso que eu acho o mais fantástico, é quando você consegue, a partir de um artista, trazer uma sensibilidade de uma época. A gente está falando de uma outra sensibilidade, né? E esses artistas, assim, muito antenados, como é o caso dele, eles sempre são um elemento, um ponto muito importante para a gente entender a sensibilidade daquela época. E é isso que mais me agrada no Torquato, pesquisar o Torquato. Essa antena de época que ele tinha. Isso. E a metáfora ela é muito forte na arte, mas no período da ditadura militar, toda a arte tinha que ser metafórica, porque custava uma vida. Danilo, fala aí como vocês retratam o pensamento de Torquato dentro dessa metáfora, dentro desse emaranhado, que é na música, na poesia, no próprio cinema. É engraçado, essa pergunta é danada. É difícil mesmo, é bem Mas eu vou, como o Guga se apropriou de uma fala do Deville, eu vou me apropriar de uma fala do Paulo Miada, que é um curador, né, de arte muito bacana, curador de arte do Tomi Otaki, e ele cita que nesse momento você não entendia direito como o Torquato fazia as alusões, porque ele começava um texto que soava como um ensaio, ele diz exatamente isso, soava como um ensaio, e de repente o texto se transformava, era uma letra de música que poderia suscitar um roteiro, e aí ele vai, e aí tem essa maluquice, né, de apropriações, assim, muito descaradas, né, aquele cara que se apropria, mas ele dá o crédito, né, então ele não se apropria, ele cita de uma forma mais poética, mais maluca, né, mas é difícil isso, eu não sei te responder isso, não. Guga, responde aí, Guga. Eu não sei. Assim, mas faz sentido o que o Danilo falou, assim, é realmente uma transposição de significado, né? Sim. Que vai de um texto para um poema visual, que vai de uma letra de música para um filme, né? Para o terror. Então, assim, são pistas que fazem, vamos dizer, uma constelação de sentidos, né? Que cada fragmento desse fosse um planeta que vai se orbitando e vai se criando conjunções, oposições, né? Como... E é muito forte a morte, eu vejo muito forte a morte nas músicas, em tudo, né? Como ele está ali tratando da morte nas suas várias dimensões, nas suas várias possibilidades. Muito louco. A Leide manda um recado, sou fã desses meninos serelepes. E coisa de índio ateliê, boa noite a todos. Parabéns aos dois, o filme está lindo. Obrigado, pois bem, a gente está caminhando para o final do programa, mas vamos, gente, falar da equipe piauiense. Sim. Thalita, Bigli. Thalita Magno, produção executiva, super produtora. Márcio Bigli, montador, colorido. Bárbara, né, Danilo? Bárbara, né? A produção executiva ainda tem o Idenberg também. O Idenberg, assistente de produção executiva, muito bacana. Fotografia, já falou. Fotografia, Camila. A Camila Freitas é uma fotógrafa do Rio, maravilhosa, uma menina muito dedicada assim,
a linguagem que está se trazendo, muito séria, sabe? Foi maravilhoso o trabalho com ela. A gente teve também uma assistência lá da Aninha, uma grande amiga da gente, assim, que fez... Ana Luísa Rangel. Filha de um grande amigo também, Vino Rangel. E tivemos uma fotografia também aqui no Piauí da Thalita. A Thalita também fez algumas imagens, né? Nos apoiou junto com o Biglia, assim, foi uma produtora muito, muito, muito bacana. A gente foi uma parceria com Fábio Espiga também fez o primeiro corte. Fez fotografia também, fez fotografia Primeiro corte, ainda fez a fotografia também. Né? Tem uma equipe bem bacana. Luquinhas Coelho fez a mixagem de 5.1 lá em Fortaleza junto comigo, mas foi no estúdio dele, e ele também fez um som adicional aqui, no dia que a gente fez um Solon, lendo uma carta do Torquato do Hélio Oiticica, e eu fiz a fotografia, o Luquinhas fez o som, o Spiga projetou as imagens, o Guga dirigiu, e assim, a equipe sempre teve essa maleabilidade, assim, de inversões, de acordo com o que era possível nesse cinema piauiense, nordestino, baixo orçamento, de guerrilha, de desejo mesmo, sabe? A gente teve que matar um monte de leão, assim, em 4 estados, para conseguir isso, a duras penas, assim, a duras penas. Muito bem. E vamos falar como você já teve o lançamento no canal Curta e como as pessoas vão poder assistir depois, se já tem uma previsão. Ele ainda vai passar no Curta de novo, né? Ele vai passar. Ele faz o lançamento e depois aí passa um tempinho e volta a passar de novo com outra programação, ele vai ficar alternando isso. E a gente também sofreu o ano pandêmico, né? Que foi um ano que a gente não conseguiu fazer pré-estreia. Muito obrigada. Danilo congelou? Não, estou falando. Não. Então, a gente, por conta da pandemia, né? A gente ficou mais de um ano com esse filme esperando um momento para fazer pré-estreias, para lançar, para poder conversar, debater, as pessoas assistirem numa sala de cinema, né? Isso com quase tudo fechado pelo Brasil, os lugares já se organizando, e a gente não conseguia, aí chegou o deadline do canal Curta, que foi quando a gente teve que, enfim, assim, entregar o filme para passar na televisão, sem antes ter feito uma passagem pelos cinemas. Mas nada impede que depois desse momento de TV, né, a gente vá fazer uma pré-estreia, um movimento presencial, que é o que a gente espera, né? Trocar ideia, abraçar as pessoas, que as pessoas assistam numa sala escura, grande, né? Agradecemos a você que está nos assistindo, Cristiane Sequer, diretora da TV Assembleia, Núbia Ramos, diretora da TV Antares, Albano Amorim, presidente da Fundação Antares, a toda a equipe Antares e ao Victor Nogueira, e tenha uma boa noite. Até o próximo Sob Outro Olhar.